Oi, gente. Então, vamos falar sobre o eclipse lunar total que aconteceu hoje, dia 3 de março, 9h12 do Brasil, acho mais ou menos isso. Esse eclipse, ele vem de um eixo de eclipses de peixe em virgem, que começou, é um ciclo de 18 anos, e ele começou pra gente ter uma referência em setembro de 2024, retomou, né? É um ciclo de 18 anos desse eclipse. E ele acaba em 2027. Então, é um ciclo grande, né? E esse em específico, o lunar total que houve hoje de manhã, ele também está em conjunção com o nodo norte. Com o nodo sul, tá? Que tem a ver com términos, com fechamento, com desapego, tá? Todos os eclipses, eles atuam sobre a gente, sobre o lugar onde eles escureceram durante 6 meses, tá? E depois pode ocorrer um outro eclipse que interfere mais 6 meses. E os eclipses, eles são fortes na nossa vida, eles realinham a nossa vida, e esse eclipse em específico, ele traz a questão dos karmas bem forte, porque o nodo sul, ele traz esse corte, tá? Muito grande. Então, o último eclipse que teve, mosquito aqui, o último eclipse que teve em Aquário, que está ligado ao signo da verdade, fez quadratura com Urano, que nos liga à verdade e à consciência. E também com a quadratura que estava com Júpiter, está ligado à justiça e lei, tá? A gente está apenas no começo dessas verdades todas virem à tona, tudo que está acontecendo por aí, tá? Porque também Plutão está em conjunção com Aquário, então a gente tem uma conjunção aí bem grande e longa. Isso tudo exige de nós a nossa integridade, né? E a transparência. Então, tem muitos aspectos de Saturno em conjunção com Netuno, em Áries, os dois estão em Áries, num grau que é um grau crítico, vamos chamar assim, que é o grau 0, que traz um pouco de caos, mas é para ordenar. E Áries tem a ver com também, essa conjunção também tem a ver com a verdade sobre os grandes líderes, né? Saturno em Áries traz lideranças tradicionais, antigas, em dissolução, e a verdade, choque de realidade. E também sobre lideranças espirituais, tá? Porque a gente tem Netuno em Áries também. Então, a coisa das celebridades, de cair do poder, e tudo que as pessoas não estão conscientes do que tá vendo, elas vão ficar conscientes, às vezes chocadas, às vezes com raiva, e é isso, né? Essas verdades vêm todas à tona, hein? Se a gente conseguir estabelecer nosso equilíbrio, a gente consegue sustentar esse espaço com mais estabilidade, né? O espaço nosso no mundo. E daí a gente consegue também trazer isso para os nossos lares, né? É importante mesmo a gente estar na nossa presença com a nossa verdade. Porque nós também temos a responsabilidade sobre o inconsciente coletivo e sobre o consciente, porque tudo que a gente fala, pensa e imagina, a gente cria depois em energia, e isso vira matéria. Então, nós também somos responsáveis por o que está aí, né? Então, toda vez que a gente fala alguma coisa de ruim, ou a gente pensa, a gente está criando uma energia a partir disso, e isso vai para o inconsciente coletivo, para a malha energética mundial, e isso cria uma matéria, cria um conflito, cria coisas. Então, a gente também tem que estar consciente da nossa palavra, do que a gente pensa,
tá? Isso é bem importante. Isso é escolher o novo e poder mudar e poder melhorar o mundo que a gente vive e que a gente escolhe para o futuro. Então, todas essas verdades que vão vir à tona vão desestabilizar muita gente, causando inclusive surtos coletivos, né, diante dessa tempestade que a gente está agora. Esteja consciente disso. Segue na tua estabilidade, seja âncora, principalmente se você já tem noção do que está por vir por aí, tá? Estamos em um momento de iniciação, né? Quando acontece momentos de iniciação, vamos pensar nos rituais, né? Nas religiões, eles levam na nossa profundidade, levam na nossa sombra, né? Nos levam a ver onde a gente está falhando com a gente, né? E Virgem, ele tem um símbolo do um M que é parecido com o símbolo do M de Escorpião. Só que o Virgem, ele traz a purificação antes da morte, vamos dizer assim. Mas essa morte é simbólica, uma morte psicológica ou espiritual. E o Escorpião quer dizer a morte em si mesmo, né? O recomeço, os reinícios. Então, Virgem, que é esse planeta que hoje estava junto ao eclipse, ele traz muito sobre a gente pensar sobre a humildade, nos entregar ao processo, de a gente perceber que o sagrado está dentro de nós, nas menores ações, né? Um passo de cada vez, porque ele está ligado à rotina diária, né? E agora está trazendo, nos mostrando que foi construído através das ilusões, para que a gente possa ver isso, ser verdadeiramente honesto com a gente, né? E poder olhar para essas coisas de frente, reconstruindo, editando a nossa vida, né? Então, Virgem ligada à casa 6, ele tem a ver com a nossa saúde, com o que a gente digere, com a nossa nutrição, não só física, emocional, também mental, né? Então, a Virgem prepara o nosso templo do corpo para o próximo passo, que seria essa iniciação. O que é a iniciação? É o que está acontecendo agora no mundo. Primeiro estão vendo tudo que está de ruim, as mentiras que foram escondidas estão vindo à tona, através do outro eclipse em Aquário, que revela o que estava escondido, né? Muito bem escondido. E agora vai trazer as verdades das ilusões para a gente olhar e poder mudar isso, poder fazer uma nova escolha, editar a nossa vida, né? Então vai ter muita coisa das pessoas sentindo no emocional, principalmente, né? Inclusive, algumas pessoas dizem que o próximo à pandemia é das doenças mentais, porque as pessoas estão muito desequilibradas e sem inteligência emocional, né? Então, se a gente puder nos trabalhar nisso e poder se manter equilibrado e lidar com a situação de forma equilibrada, podendo trazer isso para o nosso dia a dia, trazendo coisas que a gente sente prazer, ou respirando, uma meditação, um contato com a natureza, a gente pode trazer isso para o nosso dia também. E também ser uma âncora para esse futuro que está para vir aí, né? Então, esse momento de iniciação, ele é tipo um processo da borboleta, sabe? Que tá ali no casulo, que entra em contato com a escuridão, com o medo, com tudo de negativo que ela sente em relação a estar aquilo ali, né? No caso do humano. E depois quebra aquele casulo e se torna uma bonita borboleta. Então, esse nodo sul, que está junto com esse eclipse lunar em Virgem, ele não negocia, ele dissolve, ele corta ele corta o quê? Ele corta o passado,
Ele corta o que precisa deixar aí, o que é tóxico, que você tá repetindo com você mesmo e não tá conseguindo mudar, né? Keto, que é o nodo norte, ele é uma serpente sem cabeça, então pode ser que a gente fique muito ligado só ao corpo e não à mente também. Então existe a possibilidade desse desequilíbrio, então que a gente possa olhar para o corpo e também para a saúde mental, tá? A lua cheia também tem a ver com términos, é a última fase da lua, né? Então ela tem a ver com términos. E esse eclipse ele tem a ver com términos, fechamento, desapego, né? Ele enfatiza isso. O caminho que esse eclipse faz passa por áreas muito populosas, né? Na Ásia. E vai trazer grandes mudanças. No caso lunar, ele revela também o que está oculto, como eu já disse, e escondido, né? Trazem também grandes mudanças climáticas, tanto de frios extremos, calor extremo, terremoto, alagamento, vulcões, né? Mudanças climáticas radicais, alagamentos, porque tem. Depois eu tenho que ver ali, mas são 4 ou 5 planetas que também estão em peixes, que é um signo de água. Então, tem muito a ver com água, né? A água também tem a ver com as nossas emoções. E além da própria Terra passando por grandes mudanças depois de milhões de anos, né? Então, alagamentos, tsunamis. E o eixo peixe e virgem, então, tem a ver com saúde, como eu já falei, imunidade, sangue, sistemas, colheita, eficiência, né? O virgem tem a ver com alta eficiência, alta cobrança, perfeição, perfeccionismo, só que este eclipse traz para a gente ter um equilíbrio, mostra onde a gente está querendo ser perfeito demais e tá ficando over, né? Tá ficando over, tá ficando demais. Então, é pra gente olhar para isso com humildade e mudar, fazer a rotina de forma mais leve. Além de tudo isso, a gente tem as altas tempestades solares e as tempestades eletromagnéticas, que também causam sintomas no nosso corpo, além do eclipse, que também causa sintoma no nosso corpo. Causa sono, dores de cabeça, tonturas, né? Então, nós precisamos ver qual é a nossa âncora para nos permanecer estáveis, tá? Porque o nosso corpo é como uma antena eletromagnética, então ela também ajuda a Terra. Também estamos aqui com o nosso corpo ajudando a Terra. Então, voltando, Virgem tem a ver com rotinas diárias, com hábitos, que eu possa reconhecer os hábitos que não me servem mais e editar, mudar isso, tá? Então, a gente vai ter mudanças também em relação ao emprego, rotina, e muitas verdades sendo reveladas. Muitas mesmo. E o choque das pessoas que não estão preparadas para isso, né? Virgem, como eu falei, também é purificação, então podemos pensar sobre purificação mental, dieta, física também, micromanejamento das nossas preocupações, perfeccionismo, né? E o peixes, que é o oposto, traz o limite, traz inúmeras possibilidades. Peixes, Virgem não gosta do caos e peixes traz isso. Então, a gente tá com os dois polos, né? O caos é interessante porque pra gente pensar numa mudança, primeiro fica o caos para depois a gente conseguir organizar as coisas. Então, para haver uma mudança, sempre antes é necessário um caos. Então, que a gente possa mudar as coisas para ficar algo mais flexível, maleável, fluido, né? Energia de peixe no seu lado positivo. E, como eu disse antes, a gente tem 5 planetas no signo de água, né? Trazendo Netuno também como símbolo ligado à água.
decepções, mentiras, alagamentos, toxicidade, né? Netuno rege peixes, então mídia, drogas. Então, vai trazer tudo que está vivendo na ilusão, revelar para que isso possa ser mudado, tá? Traz a desilusão, trazendo a espiritualidade de forma mais forte. Compaixão, união, sensibilidade. Netuno, apesar de estar relacionado a água, tá em Áries, e Saturno também, então acabam ancorando essas energias, né? Também Virgem traz muito a energia de... bom, a gente tem também essa coisa de liberação, liberar os padrões kármicos e ancestrais, tá? Com esse eclipse bem forte. Às vezes a gente está num padrão também que é passado por linhagem familiar, então existe a quebra disso, tá? Bem forte nesse eclipse. Existe também a questão de Virgem ligado ao feminino, porque a casa 6 também traz a questão da medicina. E se a gente pensar na antiga medicina, ela está totalmente ligada às mulheres, tá? Então, as plantas, a cura, o conhecimento das plantas, né? A ordem secreta, os rituais das plantas, as xamãs, e traz a precisão com harmonia, né? E a responsabilidade. Então, o servir a terra, o servir ao humano de forma saudável, né? Não de forma que eu sou obrigada a ajudar o outro e a servir, que eu não tenho outra opção. É um servir de forma leve, tá? É das mulheres que entendem os ciclos, a memória ancestral voltando, o trabalhar com precisão, tá? Então, é isso, né? Virgem é o estado, a menina do Monomens, gosto bastante de ver as coisas dela, ela disse assim: Virgem é o estado em que o espírito aprende a estar na matéria, com precisão, e Peixes é onde o espírito dissolve de volta para a fonte. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que a gente aprende a estar no corpo, mas depois também a gente volta para a fonte para conectar e trazer nosso saber ancestral, tá? Então, esse eclipse traz muita liberação. O Ketu, que é o nodo norte, se encontra com o inconsciente, então revela várias coisas pra gente também, né? É um reset mesmo do nosso sistema espiritual, tá? A gente tá encontrando isso agora com esse eclipse. Tem a ver com memórias passadas, karmas passados, vidas passadas, né? Tudo que a gente repete, autocrítica na linhagem, que foi passando também. E é um detox também emocional e físico, tá? Então a gente precisa também olhar para o nosso físico, para limpar, curar, cuidar, né? Ver o que não faz mal nas nossas emoções, nas nossas relações, no nosso trabalho, né? E profundamente olhar para isso, né? Tem uma outra frase que essa moça traz, que é: na caverna que tu tens medo de entrar, está o tesouro que você procura. Então, que a gente possa enfrentar não, acho que não é essa palavra, né? Que a gente possa olhar para nossas falhas, para nossos medos, para nossa sombra de forma gentil, carinhosa, leve, né? Que a gente consiga procurar ajuda, se botar como vulnerável, procurar ajuda quando for necessário e poder olhar para isso tudo com carinho, né? A gente tá no momento mundial complexo, né? Com essa conjunção que tem aqui no meu YouTube também sobre ela, né? Plutão em Aquário, que vai ficar ainda bastante tempo aí. E a gente tem essa conjunção que entrou agora dia 20 de fevereiro, 26, acho que foi. Final de fevereiro que entrou aí, a conjunção de Saturno a 0 grau de Áries e Netuno a 0 grau de Áries. Essas conjunções, elas não aconteciam desde 2000 anos antes de Cristo. Então, são conjunções muito fortes, né? Elas trazem grandes mudanças mundiais.
Áries traz essa coisa da impulsividade, é regido por Marte, que é o deus da guerra, então traz essa coisa da impulsividade, da briga, da guerra, de resolver as coisas dessa forma. Mas também traz o equilíbrio da coragem de fazer o que se precisa fazer para mudança, tá? Então a gente tá nesse momento de mudança, né? Ali no meu YouTube, aqui no meu YouTube também tem um vídeo ali sobre o que muda, né? 2025, 2026. Falam sobre o livro Yuga Shift, que a gente está nesse fim de ciclo de 25.800 anos aí. Estamos no final disso. E vamos passar por profundas transformações, tanto como humanidade, quanto como planeta Terra, né? Então, eu já disse no grupo de WhatsApp, para quem participa lá do Sintonia e Equilíbrio no grupo, que se você está num lugar que está alagando muito, que tem muito terremoto, que está acontecendo muitos desastres ambientais e naturais, se mude, porque a tendência para frente é piorar, tá? Então, se você já está num lugar que está assim, Fernanda, mas tem minha casa que eu construí minha vida inteira, tem as minhas economias, minha família toda está aqui, como é que eu faço? Daí, cada um com as suas questões precisa olhar com carinho para isso e resolver. Mas a tendência desses lugares, muitos não existir mais, tá? Então, a gente tá nessa mudança de planeta muito grande e forte. Então, observe, perceba, fique atento e faça escolhas a seu favor. Não fique... O eclipse traz isso também, esse nodo sul também. Vai cortar e vai cortar, não tem muito o que pensar. Que o eclipse traz isso, traz a mudança, né? Então, faça o que você quer por você, não fique esperando acontecer mais uma tragédia, mais uma coisa, ser demitido. Não escolhe aquilo, faça um planejamento para mudar isso. Faça um planejamento, né? Porque Saturno também exige isso. Saturno em Áries, ele não traz a impulsividade, ele traz a questão de você poder se planejar para fazer as mudanças necessárias. Com coragem, né? Com alegria, seguindo, tá? Então, que a gente possa ser honesto com a gente, olhando para a natureza, observando onde a gente está, vendo se a gente está feliz com o que a gente está construindo, e se não tiver, vamos mudar, planejar, editar a nossa vida. É sobre isso. E um beijo.